Minha língua é minha pátria. Um artigo sobre linguagem e análise de Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. No princípio era o verbo. Não choro por nada que a vida traga ou leve. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era um gênio. Também o é Hideo Kojima. Embora não possamos comparar exatamente a genialidade de figuras não contemporâneas e que têm seus campos de atuação em áreas tão distintas. Porém, ambos nos presenteiam com arte, e com sensações, e com significados que transbordam um simples espaço de uma página de livro ou de uma tela de televisão. Nunca joguei muito a série de games Metal Gear Solid, talvez pelo maior desejo de cores e ação nas desventuras megalomaníacas de Grand Theft Auto, GTA, ou pela atração à brutalidade espartana, desmotivada e combinada com tragédia grega de Kratos em God of War. Ou talvez porque a confusa história da série Metal Gear me anti-seduzia em termos cronológicos, de um jeito mais repelente do que a série dos X-Men nos cinemas. De todo modo, foi em Metal Gear 5: The Phantom Pain que percebi e reconheci de fato a grandiosidade da saga. Diferentemente do sétimo jogo lançado, o Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, o qual joguei 10 anos atrás e trata sobre controle, descontrole e mudança, The Phantom Pain nos introduz uma discussão incisiva e épica sobre linguagem. Skullface, o a princípio vilão da obra, utiliza dos conhecimentos em biologia genética e ciência natural de Cold Talker, apelido de um sábio ancião Diné, Navarro, para modificar um parasita capaz de se alojar nas cordas vocais de hospedeiros humanos, infectar seus pulmões e conduzi-los ao destino fatal. O detalhe, contudo, é que diferentes cepas de parasitas existem para diferentes linguagens, sendo ativados de acordo com a detecção de uma sequência específica de frequências que determinam a característica da língua. Traduzindo, há certos parasitas que infectam falantes do português, outros parasitas específicos do espanhol, outros do inglês, etc., compondo um arsenal pronto para o apocalipse de todas as 6.912 linguagens existentes no planeta no então ano de 1984 em que se passa a história. Isso pelo, com perdão da piada literal, desejo mortal do rosto de caveira em exterminar a língua imperialista estadunidense em um ato vingativo por sua infância, por sua família e por sua linguagem nativa perdidas. Pois é pela destruição do meio de comunicação de um povo que se derrota totalmente uma nação, que se implode uma sociedade e se apaga uma cultura secular. Imagina se os alemães soubessem disso. Você também conhece a perda, diz o caveira, para o protagonista Big Boss, pois ele sabe que ambos sofrem com a dor fantasma da falta, seja de um ente, de um passado não realizado, de um lar. E Big Boss se mantém calado, tanto pela precaução em não ativar o efeito do vírus parasita, quanto por estar compreendendo as ideias que lhes são transmitidas por aquela caricata figura intrigante. Você também conhece a perda. Afinal, simplesmente pelo fato de nos vermos obrigados a aprender o inglês para sucesso nos estudos, para sucesso no trabalho, para a realização do sonho de viajar pelo mundo, já não estamos nos submetendo à superioridade norte-americana? E o verbo era Deus. As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Ludwig Wittgenstein. Toda vez que passo pelo terminal do centro de minha cidade, vejo pessoas conversando, com as mãos. Não no sentido de gesticulação exclamativa concomitante à fala, tão própria e evidente em falantes italianos, por exemplo, mas sim quanto à não pronúncia. Nunca tive aulas de Libras. Um dia quero aprender um pouco. Ou muito, quem sabe. Enfim. Retomando, essa observação nos evoca o sentido de que a expropriação da linguagem verbal não resulta na impossibilidade de comunicação, nem na dissipação da identidade. Embora possa ser mitigada significativamente, a linguagem não verbal persiste pelos gestos, pelos movimentos, pela dança,
os seus significantes e significados, já aproveitando um pouco das belezas da semiótica de Charles Peirce. Émile Cioran, filósofo romeno, posteriormente, em citação adaptada por Pessoa, Camus e outros, expressava a nós que não habitamos uma nação, mas sim uma linguagem. Nossa língua nativa é nossa pátria. Não à toa esta é a epígrafe do game. Giorgio Agamben, em seu Sapienti Categoria Italiane, evidencia: o fato linguístico, entre aspas, que não é a língua, mas o que os linguistas chamam o factum loquendi, o mero fato, inacessível ao saber, de que os homens falam, apresenta-se como uma estrutura dupla ou, melhor dizendo, como um campo de forças percorrido por duas tensões conjugadas e opostas, que de modo incessante se tocam, habitam-se, nutrem-se e se descartam: o dialeto e a língua, mátria e pátria. Molto bello, não? Hank Larson, na segunda temporada de Fargo, aliás, recomendo a série, se encucava com um sonho da língua única, a qual uniria os povos e neutralizaria os conflitos mundiais. Esperanto está digitando. Algo que remete ao ideal de Snake em Metal Gear Solid, com sua utópica Outer Heaven, sem explorações de governos, estabilidade, bem-estar, um lar sem nação, embora mais no sentido militar do conceito. Daniel Kahneman, nobelista de economia em 2002, nos demonstra experimentalmente que a apresentação de mais palavras / adjetivos já nos possibilita a melhor caracterização de um produto. Uma simples meia bonita e confortável passa a ser uma meia macia, com tecido sedoso, levemente rugoso e com bordas aveludadas. Não que precisemos ser sommeliers das coisas, mas isso nos induz a pensar que sofremos com a limitação da expressão devido à memória ou falta dela, assim como com a ativação do pensamento devido à palavra. Não lembrar é o equivalente a não saber em certos casos, pois a palavra e significado são inseparáveis. Não por coincidência o jogo se passa em 1984. Kojima leu Orwell e entende muito bem que a retirada de uma palavra do dicionário impossibilita ou dificulta a interpretação do seu conceito. No admirável continente novo da Eurásia, nunca se ouviu falar de revolução, nem de ditadura. Talvez, se um dia alcançarmos a utópica linguagem única de Larson, tal qual pré-Babel, ela não possua palavras como ódio ou violência, e assim viveríamos num mundo não bélico, pacífico, livre. É bom sonhar. Três. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mundo não foi feito em alfabeto, senão que primeiro em água e luz, depois árvore. Manuel de Barros. Quem nunca se afogou ao nadar não deve ser humano. Aprendizado por tentativa e erro. Aprendizado reforçado. É preciso saber domar a água para flutuar, assim como a língua. Já tomei muitos choques nos meus projetos de eletrônica, principalmente num de confecção de uma fonte de tensão DC. Saudades laboratório de protótipos. Já fui mordido pelo meu cachorro, as cordas do meu violão já arrebentaram nos meus dedos. As coisas parecem que se revoltam contra você. Você tem o direito de permanecer calado. Palavras suas podem ser usadas como acusação. Pois até mesmo o grande chefe abandona os próprios grupos paramilitares que ajudou a criar. E até mesmo o locutor de código, Code Talker, se resigna na incapacidade de voltar a controlar seus belos parasitas. E até mesmo o cara de caveira se vê esmagado pela grandiosidade e ousadia de sua obra. Quem nunca se contradisse? Quem nunca se viu sem controle dos resultados de suas ações? Por bem ou mal, revivemos Victor Frankenstein, Marie Curie e Santos Dumont? Ponto de interrogação. Nem mesmo o singular boss, com sua imagem de Pai e Cristo, se vê livre das ironias do acaso do probabilístico, pois Snake, com sua jornada crucis, é um moderno Hercômenos, aquele que vem, tratado como tal pelos seus discípulos fardados.
O replicado que, embora silencioso, carrega a identidade em seu silêncio e a palavra em seu coldre, e com ela a sua filosofia. E de Babel cada um criou sua língua, e de cada língua surgiu um lar. Pois a nossa língua é o nosso lar. E, embora possamos construir e habitar novas casas, mesmo estando no outro lado do mundo, nos confortamos quando ouvimos um semelhante lusófono. Ora pois. E parando para perceber, se Big Boys é Messias, Revolver Ocelot e Katsuhira Miller completam a Santíssima Trindade. Um trio de sonhadores vivendo na base-mãe, em alto mar. Um bando de insanos, ilhados, no conforto de sua própria criação.